Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei aí a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Vamos partir aí para mais um vídeo. Esse é o segundo dessa proposta quando tá todo mundo aí confinado, né? Hoje eu tô querendo falar, a ideia é falar sobre esperança. A palavra de hoje é esperança. A gente tá tendo muita notícia aí, né? Notícia ruim, notícia boa. Tá vendo o posicionamento dos governantes aí no mundo, né? E aqui no Brasil também, em meio a tudo isso, só nos resta ter esperança. Esperança em quem? Esperança em Deus, né? Porque nos homens realmente fica difícil crer que Ele vai guiar aí esses processos, vai guiar tudo o que está acontecendo, guiar aí possível vacina, possível cura para essa doença que está atormentando todo mundo, né? A gente está vendo aqui no Brasil aí disputa aí, né, dos governos estadual, federal, né? Parece que estão quase que brincando aí com a situação e nós, povo, acabamos sofrendo por isso, né? E por isso é necessário ter esperança. Eu queria pensar sobre isso, pensar sobre o livro de Ezequiel. Eu vou estar até usando como referência esse livrinho aqui, ó. Como ler o livro de Ezequiel. É um livrinho muito legal. E ele vai fazer um resumo sobre a vida de Ezequiel, o ministério dele, né, tudo aquilo que ele passou. E eu vou ler um pouco aqui sobre a situação que Ezequiel estava. A violência está espalhada em todos os lugares, exploração e opressão dos mais fracos, calúnias criminosas, suborno, usura, roubos, assassinatos. Se a violência assume múltiplas formas, também as vítimas vão se multiplicando nas mais variadas formas. Pobres, órfãos, viúvas, emigrantes, são muitos ainda os agentes da opressão denunciados: o rei, os profetas, o templo e seu funcionamento, a elite em geral. A gente vê que o texto de Ezequiel, o contexto de Ezequiel, né, ele está aí entre os anos 593 e 571. É um período onde há muitos problemas para Israel por causa da, da, da má administração, péssimas decisões políticas. Isso gerou conflitos, né, que acabaram afetando o povo. E aqui o texto, quando fala de violência, a gente também pode trazer isso para o nosso dia, porque a violência não é só você dar facada em alguém, não é só você, né, dar um soco em alguém, mas a violência ela pode ser verbal, ela pode ser psicológica, né? Verbal quando você expressa algo que agride o outro, né, que faz mal para o outro. Psicológica quando você oprime o outro, né, com ações, com palavras, com atitudes, com a sua maneira de ser. E isso de alguma forma afeta o emocional do outro. E a gente hoje passa um pouco por isso, né? A gente está sofrendo aí uma série de violências por causa de má administração, pastores, líderes de igreja aí falando um monte de besteira, agindo de maneira irresponsável. Isso é uma violência, porque muita gente segue o conselho desses pastores, segue o conselho desses políticos, e muita gente fica em pânico, né? E querendo saber o que fazer diante disso tudo. Então a minha palavra seria: tenha esperança em Deus. Entenda que quem controla a história da sua vida e da humanidade é Deus, não são esses homens, não são essas situações. Então a gente tem que aproveitar esse momento para repensar alguns posicionamentos nossos, né? Analisar o tipo de crente que a gente é, o tipo de fé que a gente está tendo, tipo de espiritualidade que a gente está manifestando aí, porque isso gera consequências. Estamos vivendo um pouco disso, né? Alguns países como a Itália e a França demoraram para agir. Muitos deles demoraram por causa do mercado, porque não queriam afetar o mercado, não queriam afetar o capital, e aí vidas estão morrendo por causa disso. Muita gente vivendo aí em prol do dinheiro, do materialismo, e esse é um tipo de violência, né? E a gente precisa, em meio a situações de violência, ter esperança. Então eu queria pensar três coisas com você a partir dessa ideia da esperança que Ezequiel propaga. Ezequiel denuncia o erro, né? Ezequiel é um profeta. Você sabe que o profetismo no Antigo Testamento era um movimento de denúncia, né? Ele denunciava o erro, ele fazia um apelo à justiça social,
e proclamava os desígnios de Deus. Então isso basicamente é um resumo do que seria a ação de todo profeta no Antigo Testamento. A gente tem no Novo Testamento, né, João Batista sendo chamado também de o último dos profetas, porque ele fala sobre isso, né? Ele apela à justiça social, ele proclama a vontade de Deus e ele denuncia o erro. Então Ezequiel está fazendo isso no meio do povo. Mas apesar de todo esse trabalho, né, Ezequiel vai usar símbolos, imagens para estar denunciando o erro, para estar proclamando a vontade de Deus, para estar apelando à justiça social. O texto é cheio de imagens, de símbolos. Essa é a mensagem que a gente precisa também ter hoje, é uma mensagem de esperança. A gente precisa proclamar às pessoas uma palavra de esperança. Uma primeira coisa, então, que eu queria falar com vocês, 3 coisas aí, para variar, a gente sempre falando isso, precisamos falar de esperança. Então, a violência está aí ao nosso redor, de várias maneiras, não é de hoje, não é novidade. Hoje vivemos aí violência por parte da má ação de políticos, da má ação de religiosos, da má ação de empresas, do mercado, da sociedade capitalista, neoliberal aí de maneira geral, né? E aí nós sofremos violências de várias formas por causa disso. Nós sofremos injustiças por causa do materialismo presente no nosso mundo, na nossa época, né? As pessoas estão preocupadas em ter, e isso aí está gerando essa crise. A gente está vendo aí que o mais importante não é ter, mas é o ser, né? E que o Estado, de alguma forma, ele tem que trabalhar para isso. Não pode estar trabalhando para a empresa, não pode estar trabalhando para o lucro, tem que estar trabalhando para as pessoas. Em meio a essa situação que parece que não tem jeito, em meio a essa situação que parece que a coisa não vai andar, a nossa palavra tem que ser palavra de esperança. Porque nós cremos num Deus que controla a história do mundo. E isso que estamos passando hoje não é novidade na história do mundo, né? Você sabe isso, você já ouviu isso. Então, como não é novidade na história do mundo, o Deus que nós cremos, ele vai continuar gerando meios desse tipo de situação parar. Em meio a isso, nossas palavras precisam ser de esperança. Confiar num Deus, que esse Deus controla a história. Então não se desespere, não tenha medo, não fique aí desesperado. Em meio à injustiça, em meio à maldade, em meio ao materialismo no nosso tempo, em meio às violências que estão acontecendo, nós temos esperança, porque cremos em Deus, e não no sistema econômico, nos políticos, ou seja lá qual for, né, a liderança religiosa aí que apareça, né, a nossa esperança está em Deus, e não nesses sistemas que obviamente estão falidos, né? O que está acontecendo hoje é uma demonstração de que a maneira como vivemos hoje, ela tem que mudar de alguma forma. E aí eu queria passar para a segunda ideia. Se a nossa palavra tem que ser de esperança em meio ao caos que possa estar implantado aí, a segunda é que precisamos falar com responsabilidade. Nós precisamos falar para as pessoas, né? Nós precisamos falar para nós mesmos, entender que nós precisamos mudar. Né? Não dá para ficar do jeito que a gente está, não dá para o mundo continuar desse jeito, né? Não dá para o mundo, para a sociedade continuar buscando, né, aquisição de bens, né, aquisição de valores, achando que isso é o principal. A gente está vendo que isso não é o principal na nossa vida. Bens e valores são importantes, mas não é o tudo, não é isso que configura a pessoa que você é. Assim como Ezequiel, a gente tem que denunciar esse tipo de coisa. Então a nossa palavra tem que ser uma palavra de esperança, mas também falar com responsabilidade. A mensagem do Evangelho é a mensagem de mudança. No capítulo 21 do livro de Ezequiel, a gente vê uma palavra que Ezequiel usa, que é falando com responsabilidade, sem medo. Ele vai usar 2 ilustrações, eu vou ler aqui mais um trecho do livro. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 21. Ao utilizar as imagens do fogo e da espada como símbolos do medo, da destruição e da morte, Ezequiel procura descrever a invasão dos exércitos da Babilônia e o cerco de Jerusalém. A selvagem invasão foi precipitada no momento em que o rei Sedecias rompeu com o pacto de vassalagem que havia com Nabucodonosor. Como consequência desse ato imprudente, todo o país foi destruído, ocasionando
uma nova deportação. Então, a ação de um político, né, a ação de um dirigente gerou um problema para toda a nação. A gente precisa denunciar isso, a gente precisa pensar nisso. Nós temos a esperança, eu creio que o mundo não vai continuar o mesmo depois disso tudo que está acontecendo. A gente tem que repensar muita coisa aí. Então, haja e fale com responsabilidade. Aproveite esses momentos para você pensar, né? O que podemos mudar, individualmente e coletivamente. Então, o mundo no qual nós vivemos, a religião que praticamos, isso tem agradado a Deus? Você acha que o mundo no qual estamos vivendo e a religião que praticamos, do jeito que a praticamos, do jeito que a gente vê aí, será que isso tem agradado a Deus? Nossa palavra tem que ser de mudança, né? A gente tem que falar de responsabilidade, falar de esperança e falar de mudança também. Então, primeiro, precisamos falar de esperança. Segundo, precisamos falar com responsabilidade. Lendo aqui de novo um trechinho do livro. Ó. A nação está sofrendo as consequências de uma péssima liderança e administração política. Diretamente, não podemos dizer que todo o povo tem a culpa. Todavia, o profeta Ezequiel insiste que os erros dos dirigentes de uma nação podem trazer resultados dramáticos para toda a população. É coisa que a gente está vendo aí, né? No nosso país, em outros países, e a gente precisa ter uma palavra responsável. Deixar de ter uma mentalidade alienada, deixar de ter uma mentalidade de gado, né? Que vai seguindo todo mundo. E a gente precisa estar acordando para isso. Ezequiel é um alerta, né? Nós precisamos agir como profetas, denunciar o erro, proclamar a vontade de Deus e apelar à justiça social. Isso cabe a mim e cabe a você também. E a última ideia que esse livro nos traz, né? Então, primeiro, precisamos falar de esperança. Segundo, precisamos falar com responsabilidade. Terceiro, precisamos falar de uma nova vida. Capítulo 37 de Ezequiel, né? A gente tem ali aquela história sobre os ossos secos, né? Muita gente vai usar esse texto para falar de um renovo, de uma nova vida, que tudo vai mudar, que você vai ter dinheiro, vai ter carro, porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo na tua vida, e você vai ressuscitar e tal. Mas essa ilustração que Ezequiel usa, né, sobre o vale de ossos secos, é uma referência de que Deus estaria dando uma nova oportunidade para o povo de Israel que estava exilado, que eles voltariam do exílio, que eles iriam voltar para casa, que eles iam ter uma nova oportunidade, né? Ou seja, a salvação. Ele está falando de uma ressurreição, de uma salvação para o povo de Israel. Eu também acredito que isso possa ser real no nosso tempo, em nossa época, né? E isso depende muito de mim e de você, né? De termos aí um espírito esperançoso para ajudar aqueles que estão aí agora em conflito, tristes, sem saber muito aí o que fazer, né? Então nossa palavra vai ser de esperança, apesar da violência, da injustiça, da doença, né? Do isolamento, né? Mas com esperança não alienante. Não vamos alienar ninguém. Vamos orar que tudo vai acabar, vamos para a igreja que não tem problema, né? Tem muita gente dizendo isso. Vai para a igreja, se reúne. E a gente sabe que isso é foco de problema, né? A gente não pode ser irresponsável. Então vamos falar com responsabilidade. Também vamos falar de uma nova vida. Vamos falar de um Deus que pode nos dar uma nova vida. Agora, essa nova vida depende de nós. Deus quer que nós mudemos. Então é o seguinte, o termo crise, um dos significados por termo crise, não é problema, não é dificuldade. É oportunidade de mudança. Toda crise sempre é uma oportunidade de mudança. Pense nisso. Estamos numa crise emocional, política, econômica, de saúde. É uma oportunidade de mudança. Mudar os nossos conceitos, mudar os nossos valores, mudar a maneira como vemos o mundo, mudar a maneira como vemos a religião, o mercado, o capital, crendo que Deus é a nossa esperança e a palavra dele é a nossa esperança. Então a palavra de hoje é esperança. Esperança em quem? Em Deus. Então que nesses momentos aí de confinamento, né, de ansiedade, de preocupação, em meio a tudo isso você possa nutrir a esperança que há em Deus, que é Ele
Quem controla a minha é a sua história e a história do mundo. Então, vamos ter esperança, não aquela esperança alienante, mas uma esperança com responsabilidade e que prega uma nova vida, uma vida de transformação que vem a partir dos valores do reino de Deus. Então, que você possa ficar com Deus, que você possa entender aquilo que Deus quer de você em meio a tudo isso e possa cada vez mais ter um espírito esperançoso, responsável e que pregue aí uma nova vida. Lembre-se, crise é oportunidade de mudança, de rever os seus conceitos, valores, atitudes, rever aquilo que você pode mudar, aquilo que você pode melhorar. É isso aí. Vamos seguindo com esperança e torcendo para que isso acabe logo, certo? Valeu, galera.